Direto da redação. A reforma tributária no âmbito do Senado começou já a caminhar e ontem o relator defendeu a regulamentação que reduz a tarifa. Ele não leu o relatório final porque a sessão da comissão faltou, não teve quórum, mas ele comentou o conteúdo que vai ser divulgado sobre essa regulamentação. Você vai conferir agora as informações da reportagem de Gésio Passos. Relator no Senado defende regulamentação da reforma tributária que busque reduzir a tarifa padrão. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, propôs mudanças no projeto de regulamentação da reforma tributária já aprovada na Câmara dos Deputados. Braga, que é relator da matéria no Senado, defendeu a redução da tarifa prevista no texto da PEC da reforma aprovada no ano passado. O aperfeiçoamento que nós fizemos na simplificação e na segurança jurídica me leva a crer que nós teremos uma redução brutal da sonegação e do contencioso jurídico tributário. Portanto, eu acho que a redução na alíquota padrão será muito maior do que 0,13%. Nós estamos confiantes de que teremos uma redução significativa. A PEC da reforma tributária estabeleceu os parâmetros para um novo sistema tributário no país. Com isso, serão unificados 5 impostos em 2 novos tributos: a contribuição sobre bens e serviços, que é federal, e um imposto sobre bens e serviços a ser cobrado pelos estados. Mas, para começar a valer, é preciso que a reforma tributária seja regulamentada pelo Congresso. Uma das mudanças apresentadas pelo senador Eduardo Braga é a obrigação do governo tomar medidas para limitar a tarifa padrão em 26,5%. Em 2026, ainda deve ocorrer um teste com os 2 novos impostos sem a necessidade de recolhimento desses tributos. Outra alteração será a inclusão das armas e munições na lista de impostos seletivos, o chamado Imposto do Pecado, que prevê a cobrança adicional de tributos para alguns produtos, como explica o senador Braga. Não é possível que num país onde a gente mata mais gente do que numa guerra por ano, por assassinato com arma de fogo, é sensato a gente reduzir carga tributária. Eu não sou a favor a isso, eu não uso arma. Acho que a questão de segurança precisa ser resolvida pelos aparatos de segurança do Estado e não por razões privadas ou particulares. Na condição de relator, o senador Eduardo Braga ainda apresentou mudanças para viabilizar a continuidade da Zona Franca de Manaus. Também foi proposto a redução da alíquota para locação e venda de imóveis. Hotéis e parques de diversão também tiveram redução da alíquota padrão em 40%. Já a lista de medicamentos com isenção precisará ser votada em outro projeto de lei de iniciativa do governo federal. A proposta prevê que motoristas de aplicativo e entregadores sejam taxados em 25% do valor bruto mensal recebido. O relatório do senador Eduardo Braga deve ser votado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o texto deve ir para plenário em dezembro. Uma vez aprovadas, as alterações precisam ser avaliadas ainda pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Se o governo não conseguir aprovar essa reforma tributária agora, este ano, ele vai ter dificuldades a partir do ano que vem. Porque quanto mais passa o tempo, mais difícil é aprovar uma reforma tributária. E eu não conheço reforma tributária no Brasil que seja para reduzir carga tributária para o setor produtivo. Todas as reformas tributárias serão no sentido de aumentar a caixa do governo, de aumentar a arrecadação de governo. Porque a dívida interna do Brasil precisa ser rolada, tem que pagar a dívida interna, é dinheiro destinado ao mercado financeiro. O Brasil tem que cumprir déficit primário para reservar dinheiro para pagamento de dívidas. E essa equação aí não existe ganha-ganha, existe perde e ganha. Então o setor produtivo, especialmente os setores que menos faturam, porque é quem carrega as micro e pequenas empresas que carregam esse país nas costas, quem mais paga imposto. Porque eu nunca vi disso, o cidadão comum tem uma moto, tem um carro e paga IPVA. O cara tem avião, tem lancha, não paga IPVA.
Agora, no bojo dessa reforma tributária, o governo está até taxando, criando imposto para propriedade de lancha e jet ski e de avião. Mas não é um contrassenso. O cara paga IPVA por ter uma moto velha, um carro velho, mas não paga IPVA por ter um avião, não paga não tem nenhuma carga tributária por ter avião, por ter jet ski e por ter lancha, ter iate. Não, tem coisas que precisam realmente ser muito melhor explicadas, e isso aí precisa de um ordenamento, precisa rediscutir isso. Eu gostaria de chegar a um desdobramento dessa reportagem aí com a Selma Dias, porque ela acompanhou isso ontem ao vivo no Senado e ela traz mais informações. Olha, o parecer do relator Eduardo Braga foi liberado hoje de manhã. No meio da tarde chegou a acontecer uma coletiva de imprensa, mas o documento não foi lido na CCJ porque a sessão foi cancelada por falta de quórum. E aí, diante disso, ficou incerta a votação que estava prevista para acontecer já na próxima quarta-feira. O senador Eduardo Braga fez muitas modificações, né, nesse texto que regulamenta a reforma tributária que já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele acatou mais de 600 sugestões de mudanças e isso pode fazer com que esse texto tenha que retornar, né, para uma última análise da Câmara dos Deputados. Entre as mudanças, armas e munições terão uma tributação mais pesada com base nas regras do imposto seletivo, que também ficou conhecido como imposto do pecado. Por outro lado, o senador Eduardo Braga incluiu, né, alguns medicamentos na lista dos que terão uma tributação isentada ou redução de 60%. E aí, nessa lista dos isentos entram medicamentos aí da farmácia popular, remédios contra câncer e doenças raras, entre outros. Tinha um outro ponto de bastante interesse também, que era a questão da tributação em cima das proteínas. Nisso o relator não mexeu, ficou mantida a isenção para carnes vermelhas, também frangos e peixes, entre outros itens da cesta básica. Também entre as novidades foi proposta a devolução do imposto pago em cima daquelas contas de telefonia e de internet. É o que a gente chama de cashback, né? Mas isso só vale para pessoas de baixa renda. De forma geral, a gente vê que tem uma preocupação generalizada sobre o real impacto dessa reforma tributária. As pessoas querem saber, né, se vai haver ou não aumento na tributação. Nisso, o relator colocou uma trava, né, para garantir que essa tributação não vai exceder 26,5%. A gente separou um trechinho da fala do relator. Veja aí. A questão da trava de 26,5%, nós reforçamos ela não apenas como uma trava, mas como obrigação de o Poder Executivo enviar medidas que reduzam a alíquota padrão para 26,5%. Se a soma das alíquotas de referência estimada resultar em percentual superior a 26,5%, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei complementar ao Congresso, ouvido o Comitê Gestor do IBS, propondo a diminuição das reduções de alíquotas. Um relatório que buscou estabelecer equilíbrio, acima de tudo equilíbrio. Segurança jurídica, simplificação